As empreendedoras brasileiras estão mais qualificadas que os homens, olha só. E os e-commerces geridos por elas crescem a todo vapor. É o que aponta dados de um estudo realizado pela Nuvem Shop, plataforma para a criação de lojas online, líder na América Latina. E para explicar esse fenômeno, nós convidamos a Milena Gama, ela que é especialista em e-commerce da própria Nuvem Shop. Milena, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Um prazer estar aqui novamente. Que bom te receber aqui mais uma vez, Milena. Milena, as lojas online lideradas por mulheres com 2 a 5 colaboradores cresceram 14%. A que você atribui esse aumento no e-commerce liderado por vocês, mulheres? Bruno, quando a gente vê o crescimento das mulheres no e-commerce, são vários fatores que contribuem para isso, né? A gente precisa falar muito sobre características do e-commerce por si só. Então, o e-commerce ele acaba permitindo maior flexibilidade de jornada, que se adapta muito mais ao dia a dia, né? Permitindo que você consiga conciliar com outras atividades, sejam elas quais forem. O e-commerce também ele tem a característica de ser uma fonte de expressão para que as mulheres coloquem ali o seu potencial criativo, né? E muito importante é a questão também de ser uma fonte de atração e retenção dessas mulheres que também não estão no mercado de trabalho formal, assim como apareceu aqui numa reportagem anterior, né? Então, a possibilidade que o e-commerce traz da independência financeira, da jornada flexível, assim também como a expressão das mulheres em relação às suas marcas e criações, tudo isso é muito atrativo, né? E por fim, a gente precisa falar também sobre como o casamento de redes sociais e e-commerce acaba criando um estado muito propício para que as mulheres estejam cada vez mais criando publicações nas redes sociais, falando das suas marcas no e-commerce. Então, existem muitos fatores que atraem e recepcionam e permitem que as mulheres sucedam no e-commerce. Milena, percebe-se que as mulheres elas acabam empreendendo mais necessidade que nós homens. Esse fato acaba contribuindo, na sua opinião, para que o negócio tenha mais sucesso? Acaba sim, Bruno. O que acontece, a gente vê que as mulheres, muitas entram no e-commerce, entram no empreendedorismo por uma questão de necessidade, né? Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que é tudo romântico, que é tudo muito bonito só, mas elas sucedem, porque aí existem outras características que no mercado de trabalho formal, elas não necessariamente apoiam as mulheres a terem sucesso. Então, no e-commerce, ela é dona do empreendimento, da marca que ela tem. E isso faz com que ela consiga ter as suas próprias regras, faz com que ela não tenha um ambiente de trabalho que em alguns, né, a gente não vou generalizar, mas em algumas situações pode ser prejudicial para uma mulher. Então, ela consegue colocar aquele potencial que tem naturalmente, até pelo tanto de estudo que as mulheres têm, elas conseguem colocar no dia a dia, na atuação da loja delas. Então, isso faz com que elas sucedam. Elas entram por uma necessidade, mas elas permanecem aí por esses motivos. Eu, por exemplo, Milena, trabalho rodeado de mulheres e assim vejo as habilidades delas, principalmente com as redes sociais. Você acredita que vocês têm mais habilidades que nós homens nas redes quando o assunto é rede social? Eu acredito, e a gente tem números também que mostram que isso vem acontecendo, né, Bruno? Naturalmente, a gente vê as mulheres usando mais as redes sociais, criando conteúdos, né? Claro, redes sociais, a gente está falando de um uso muito democratizado, mas ainda assim as mulheres estão mais. Quando a gente olha para a base de empreendedores da Nuvem Shop, que tem as redes sociais, isso, né, e a gente acompanhou aqui no estudo, a gente vê que 99% das mulheres usam o Instagram para criar conteúdo, enquanto esse número para os homens é um pouco menor, é de 94%. Quando a gente vai para o TikTok, que é uma rede social que ainda está sendo popularizada, a gente vê que é um número, mulheres criam conteúdo, 37% delas criam conteúdo, enquanto homens 23%. Então, sim, as mulheres naturalmente estão mais nas redes sociais e usando as redes sociais para o bem do empreendimento que elas têm.
Ou seja, de fato, né, Milena, as mulheres têm apostado mais nesse trabalho, até mesmo como influenciadoras digitais, né, para a divulgação da própria marca e dos produtos, né? Com certeza. E a gente vê que esse é um casamento de muito sucesso, né? O número de influenciadores digitais que querem ser empreendedores é uma coisa que vem crescendo, e o contrário também. Empreendedores que começam a se posicionar como influenciadores, seja falando do produto que eles vendem, da marca que eles têm, assim como também falando dos bastidores da loja, de como que funciona, né? Como é o dia a dia, quais são as adversidades que são enfrentadas. Então, com certeza. Milena Gama, consultora em e-commerce, especialista em e-commerce, quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, bom dia para todo mundo e sucesso para a gente.